Esse ano eu decidi voltar a pintar. Antes de escolher fazer cinema, eu desenhava e pintava. Não porque eu era criança só, porque eu acho que todos nós passamos pela nossa fase de desenhar, pintar, porque faz parte do nosso crescimento, né? Mas meu pai decidiu me colocar em curso de desenho porque a minha letra era muito feia. E ele achava que se eu aprendesse a desenhar, isso ia resolver a minha letra também. E funcionou, porque hoje em dia a minha letra é extremamente legível e a gente acumulou algumas habilidades em questão de desenhos. Eu comecei com 2 anos de desenho e aí depois disso eu fui fazer pintura a óleo, que eu acho que eu acabei fazendo só 1 ano e meio. E depois disso eu meio que parei. Eu parei com uns 11 anos de idade. Tinha aula de artes na escola que me manteve um pouco nesse mundo do desenho e da pintura, mas não tanto quanto eu gostaria. Mas depois que eu decidi ir para a faculdade de cinema, eu realmente me inseri no cinema e eu deixei muito de lado a parte de pintura e desenho. E esse ano eu meio que decidi que eu queria voltar a desenhar, a pintar um pouco, porque eu sentia que talvez me dedicar a outras formas de arte poderia me ajudar a crescer na minha própria forma de arte. A luz desse vídeo vai ficar esquisita porque o sol fica saindo e voltando porque tem muita nuvem hoje. Mas é isso que a gente tem. Eu quero gravar isso com a luz do sol. E eu decidi que eu queria explorar aquarela, porque eu lembro de ter estojos tipo esse que eu comprei recentemente e eu não conseguia fazer nada decente com aquilo. Eu não sabia o que estava acontecendo. E honestamente, os meus primeiros desenhos, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, ficaram interessantes, né? Não vou falar que ficaram feios. Não tão feios, eles estão ok. Então eu fui atrás de tutoriais, porque claramente eu não sabia o que eu estava fazendo com aquarela. E eu descobri que as minhas falhas em questão de aquarela quando eu era criança iam muito além de questão de habilidade. Faltava conhecimento de como utilizar os materiais que eu tinha. Depois que eu assisti alguns tutoriais, a qualidade da arte que eu fiz melhorou muito. E eu percebi com esse novo experimento com aquarela que às vezes a gente acha que a gente é ruim em algo, mas é simplesmente porque a gente não tem as ferramentas certas ou porque a gente não tem o conhecimento. Eu fui ensinar um amigo meu a fazer brigadeiro outro dia e eu mesma tive dificuldade de fazer aquele brigadeiro com ele. E eu sou muito boa de fazer brigadeiro, palha italiana, todas essas coisas achocolatado com leite condensado, eu sei fazer. Mas o problema é que ele não tinha as ferramentas certas ali na casa dele, as colheres certas, tudo mais, para fazer o brigadeiro certo. O brigadeiro ficou gostoso, mas ele ficou meio empelotado. Mas o que importa é que ele estava comestível. A lição, no fim das contas ali, é que ele poderia ter achado que ele é ruim de fazer brigadeiro simplesmente porque não deu 100% certo. Depois disso eu mandei ele comprar as coisas certas, porque daí depois a gente vai fazer. E vai dar certo, porque daí ele vai ter as ferramentas certas para fazer esse brigadeiro. Então voltar a pintar meio que me ajudou a entender o processo de aprendizado de algo novo. Nesse caso é dentro do mundo artístico, mas eu acho que vale para qualquer coisa da vida. As primeiras coisas que a gente fizer não vão dar certo. Talvez demore umas 100 vezes até a gente realmente conseguir fazer aquela coisa do jeito que a gente estava imaginando. Mas às vezes a gente realmente precisa fazer essa coisa umas 100 vezes até a gente não ter problema nenhum, até a gente entender a técnica, até a gente entender quais ferramentas a gente precisa pra gente atingir o resultado. Eu ainda tô muito no início desse meu aprendizado de aquarela, mas eu já tô conseguindo alguns resultados que eu gosto. Eles não são perfeitos, mas honestamente a arte não foi feita para ser perfeita. Ela foi feita para a gente se expressar. Às vezes eu vou escolher cores mais felizes, mais tristes, o que seja cor feliz e triste para você. Mas todas as escolhas, todos os erros, eles representam alguma coisa na sua jornada criativa. E mesmo que você não goste dos resultados, elas te ensinam alguma coisa sobre você e sobre o seu processo. Eu sei que a gente quer chegar rápido em resultados incríveis, mas eu conheço artistas que trabalham nas animações da Disney e eu sei o quanto eles trabalham, quanto eles praticam, mesmo já estando
num trabalho incrível. O legal de fazer arte é que a gente pode explorar, a gente pode tentar coisas diferentes sem ter medo de errar, porque no fim das contas nem não tem nada de errado. E às vezes o erro pode te levar para alguma coisa super legal. Por exemplo, teve um dos desenhos aqui que eu assoprei meio que achando, tipo, não, vou dar uma soprada ver se seca rápido, porque com a aquarela você tá usando muita água. Só que tinha excesso de água e eu assoprei meio forte. E aí a tinta se moveu. Só que ficou legal. E aí eu comecei a explorar essa técnica de assoprar aquarela. E agora que eu falei esse negócio de assoprar aquarela, eu tô até pensando, e se eu misturar aquarela com sabão? Será que isso aí vai dar alguma coisa interessante? Talvez, vou tentar. Eu acho que fazer arte tem seus elementos meio científicos, né? Que um cientista sempre vai ter uma hipótese, ele vai tentar ver se aquela hipótese funciona e tirar uma conclusão daquela hipótese. A minha hipótese de hoje foi testar esse negócio da bolha de sabão com aquarela. E o importante eu acho que é tentar fazer as coisas, mesmo que haja uma grande probabilidade que elas não dê certo. Pelo menos fazendo, você sabe se deu certo ou não. E no fim ali você termina ou com uma obra de arte ou com apenas mais uma tentativa de fazer algo diferente.